Olá, mulheres! Para quem não me conhece, meu nome é Pamela e eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouco daquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração aqui na Igreja do Evangelho Quadrangular de Goiôerê. Para você que não pôde estar conosco nos cultos, quero te encorajar a estar conosco no nosso próximo culto, dia 23 de abril, tá? Na Igreja do Evangelho Quadrangular, às 20 horas. E o tema que Deus colocou no meu coração para este mês de abril é Mulher Aguardando Lá, fazendo do meu lar um altar. Enquanto eu me preparava a ministração para o primeiro culto deste ano, o Senhor começou a ministrar ao meu espírito a respeito de Elias, como Deus chamou Elias, como Deus enviou eles em determinados lugares para ser alimentado por ele de maneiras diferentes. E em todo esse processo Deus estava levando Elias a um sobrenatural, a experiências mais profundas com o Senhor. E nós compartilhamos a respeito do alimento espiritual, a maneira como Deus se revela a nós em cada estação, em cada tempo. E muitas vezes no deserto, nas nossas lutas, e que tudo isso, Deus tem um propósito e isso fortalece a nossa fé. E nós falamos a respeito que Elias precisava passar por todo esse processo, porque ele enfrentaria, os profetas de Baal no Monte Carmelo, e ele foi usado por Deus para restaurar o altar do Senhor que estava em ruínas. Lá em 1 Reis 18:30 diz assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. E você pode ler na tua casa depois, nós vamos meditar neste texto. Mas a direção que Deus estava nos dando ali para aquele culto era a respeito, depois que Elias tem essa grande vitória, ele sai fugido de Jezabel, porque ela queria matá-lo, e ele deita debaixo de uma árvore de zimbro, e ali ele deseja a morte, mas o Senhor também provê o sustento, o alimento natural e espiritual para Elias. Ele envia um anjo e ele desperta Elias daquele sonho e fala: levanta e come. E aí ele levanta e come, ele volta a dormir, o anjo acorda ele, levanta e come. E aí ele comeu, porque ele precisava de uma caminhada longa pela frente, ele precisava chegar no Monte Horebe, que era o lugar da manifestação da glória de Deus. E ali o Senhor se revelou a ele, enquanto ele estava na caverna, o Senhor se revelou a ele, e o Senhor falou para ele que ele precisava ir até o profeta Eliseu, Eliseu e ungir 2 reis. E a respeito disso, o Senhor começou a ministrar o meu coração sobre restauração do altar. E naquele processo, Deus usou a missionária Jaqueline para confirmar a respeito deste tema, quando ela estava fazendo um trabalho no canal dela a respeito do livro da pastora Bruna, Mulher Aguardando Lá, fazendo do meu lar um altar. E baseado nesse tema, quando eu comecei a orar, o Senhor começou a ministrar tantas coisas ao meu coração, porque sempre começa por nós. Eu quero ler um texto para a gente meditar em cima dele e a palavra ser manifesta aqui, amém? Ser revelada. Lá em Lucas 1:13-17 diz assim: disse-lhe, porém, o anjo Zacarias: não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Uau! Que palavra! O Senhor entrega para Zacarias, o sacerdote, essa palavra a respeito de João Batista, primo de Jesus, que veio ali anunciando a vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus. E qual era a mensagem deste homem que veio no poder e no espírito de Elias? Quer dizer que eles tinham um ministério semelhante. O Espírito Santo fluiu nos dois de uma maneira muito parecida. E a mensagem de João Batista era: arrependei-vos e produzei frutos de arrependimento, conversão. E em cima dessa palavra, quando ele começa a pregar e ele diz: atrás de mim vem aquele que é maior do que eu, do qual eu não sou digno de desatar
as sandálias, e ele fala que Jesus, ele batizava com água, né, no Rio Jordão para arrependimento, mas Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Quando Jesus vem, Jesus, ele inicia o teu ministério logo depois de ser batizado, ele vai para o deserto, fica 40 dias, ele volta cheio do poder do Espírito Santo, ele começa a pregar, ele começa a fazer sinais, maravilhas, milagres. Qual a mensagem de Jesus inicia? Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Quando Jesus, né, tá preparando os seus discípulos, ele entrega para Pedro ali uma promessa, né? E quando Pedro tem a revelação de quem é Jesus, Filho de Deus, o Cristo, então o Senhor entrega ali a promessa para Pedro, né? E tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o Senhor entrega essa promessa ali. Quando Jesus sobe aos céus, antes ele fala, ó, eu estou indo para o Pai, né? Mas vocês fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O Espírito Santo vem sobre eles. E aí eles começam a falar em novas línguas e começam a pregar. Pedro se levanta, começa a pregar, falar a respeito de Jesus, o Filho do Deus vivo, e que os judeus crucificaram, mas que ele ressuscitou. E aí eles perguntam o que faremos dessas coisas, né? De tudo isso que está sendo dito. E ele fala, arrependei-vos. Paulo, quando vai pregar, também lá em Atos 17, ele está pregando em Atenas, e você vê que ele começa a pregar e ele vai falar, ele começa a falar que Deus é o Criador de todas as coisas, e que nós fomos criados para buscar esse Deus maravilhoso, para adorar esse Deus. Mas aí ele também denuncia ali a adoração daquele povo de Atenas a outros deuses. E nesse processo, ele fala, arrependei-vos. Apocalipse, 7 cartas para a igreja também fala de arrependimento. Então, quando nós falamos de restauração de altar, sempre nós vamos começar como? Com arrependimento. Todas as vezes que nós vamos para a presença do Senhor, Ele está conosco, o Espírito Santo habita em nós, em todo o tempo, né? Mas nós precisamos deixar o Espírito Santo nos transformar, nós precisamos deixar o Espírito Santo fluir e agir em nós. A palavra de Deus diz, não apagueis o Espírito. Isso significa que o Espírito Santo pode ser apagado quando nós resistimos a Ele. E nesse processo de conversão diária, porque lá em Romanos 12, 1, 2, diz que nós temos que não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possam compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa palavra transformação é metanoia, que significa conversão, mudança de mentalidade, mudança de vida. E isso só é possível pela ação do Espírito Santo em nós. Agora, queridas, nós fomos chamadas por Deus como filhas amadas, sim, mas não somente como filhas, nós somos chamadas como mulheres guardiãs do nosso lar, guerreiras. Lá em Provérbios 31, a palavra que está lá, quando nós lemos mulher virtuosa, quem achará, a palavra que está lá do hebraico, o original hebraico é Rael, que significa soldada, guerreira. Então o Senhor nos chama como guerreira. E Ele diz em Provérbios também que a mulher sábia edifica a tua casa. Então Ele te chama também como construtora, como uma pessoa que vai edificar o teu lar. Mas também diz que a tola com tuas próprias mãos destrói. E a primeira coisa que eu quero deixar aqui nesta mensagem é que quando nós nos voltamos ao Senhor com esse pensamento, com esse entendimento de que somos guardiãs do nosso lar e que o Senhor nos chama para edificar a nossa casa, quando vamos, né, diante dEle, começamos a abrir o nosso coração, como o Senhor ministrou ao meu espírito, ao meu coração. Ele começa a mostrar coisas que nós estamos permitindo, coisas que escolhas que nós fazemos, coisas que nós fazemos, que nós falamos, que nós pensamos, né? Que nós sentimos que não vem dele. E que é como se estivéssemos permitindo, né, a entrada do inimigo dentro do nosso lar. Por isso que nós precisamos entender que todo o processo de restauração de um lar, de fazer do nosso lar um altar, sempre vai ter a restauração. Nós temos que remover a cinza, remover aquilo que não vem do Senhor, né? Permitir que o Espírito Santo nos limpe e que nós possamos ali numa disposição
consciente, que é o nosso culto racional, deixar o Senhor nos transformar a nossa mente. Através do quê? Da meditação da palavra, através da oração, que a palavra, né, ela traz vida, ela é mais poderosa, ela é eficaz, ela divide alma e espírito, mas o Espírito Santo, ele traz luz, ele traz revelação. Então, nós sempre vamos ter que andar, né, debaixo da revelação de Deus, porque a letra por si só ela mata, mas o Espírito vivifica. E quando nós vamos entendendo essa palavra que João Batista veio, né, nessa unção de preparar um povo habilitado para o Senhor, hoje, como igreja, nós também estamos aqui, né, para proclamar as boas novas de salvação, de recomeço, de vida em Jesus Cristo, que é o fundamento da nossa fé, e que assim, né, assim uma vida abundante em Jesus, ele veio para destruir as obras de Satanás, mas ali também diz sobre preparar um povo preparado para o Senhor, fala de uma maturidade, fala de um preparo, fala de, né, habilitar a próxima geração. Assim como foi Elias, ele foi levantado pelo Senhor para restaurar o altar da adoração em Israel, mas também ele preparou a próxima geração. Por quê? Porque ele ungiu e preparou Eliseu, e porque ele ungiu reis. E nós estamos aqui com esse entendimento. E o Senhor quer nos habilitar para preparar a próxima geração, nossos filhos. E nós precisamos nos render à ação do Espírito Santo, né? E deixar realmente ele fluir em nós e trabalhar dentro de nós. E altar fala de comunhão com Deus, fala de intimidade com o Espírito Santo, fala de relacionamento pessoal com Deus. Não somente quando eu vou na igreja ouvir uma palavra, mas na minha vida diária, né? Na minha intimidade diária, todos os dias. Eu ir, né? Eu estar ali diante do Senhor, permitindo que Ele fale comigo. E Ele não fala só no momento que eu paro na presença dEle. Ele está em mim, o Espírito Santo está em mim. Enquanto eu lavo uma louça, Ele está falando. Enquanto eu estou andando na rua, Ele está falando. Mas eu preciso me render à ação do Espírito Santo. E nós podemos chegar diante dEle e pedir tantas coisas. Mas algo que eu tenho orado nesses dias, Senhor, eu quero estar aqui. E eu não quero pedir, porque o Senhor sabe do que eu necessito. Mas eu quero estar num lugar onde o Senhor consegue de mim aquilo que o Senhor quer. O que o Senhor quer de mim? Isaías, quando ele viu, ele contemplou a glória de Deus, a presença de Deus, ele viu o Senhor no alto sublime trono, ele contemplou a santidade do Senhor. Naquele momento, primeira coisa, ele olha, ele fala, ai de mim, porque sou homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. E isso sempre acontece conosco, quando nós contemplamos a presença do Senhor, quando nós nos colocamos diante do Senhor, para que Ele faça a obra, nós vamos ser confrontadas onde estamos errando, sim. Mas também vamos ser purificadas. Mas nós vamos contemplar, sim, nós vamos ver, sim, enxergar onde estamos falhando, vamos observar, sim, onde há brechas, vamos. Mas vamos também enxergar a nossa volta. Aquilo que está errado à nossa volta, nós vamos nos compadecer da nossa família, nós vamos nos compadecer desses irmãos que estão à nossa volta, nós vamos clamar, nós vamos interceder. E o Senhor nos purifica de todo pecado, assim como Ele enviou o anjo para purificar os lábios de Isaías, o Senhor Jesus já morreu na cruz por nós e perdoou todos os nossos pecados. E o sangue de Jesus nos purifica, nos lava, Ele nos perdoa, mas não só isso, Ele nos justifica diante de Deus. E Ele nos levanta, porque a palavra de Deus diz que nós somos nação santa, sacerdócio real, geração eleita. E o Senhor nos chama como igreja gloriosa para continuar a obra de Cristo aqui na terra. E nesse momento, nós ouvimos a voz como Isaías ouviu. Ele fala, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Isaías já era profeta. Isaías já falava da palavra de Deus, mas aquela experiência levou ele
a um amadurecimento maior na presença de Deus, levou ele a um confronto, levou ele a uma santificação, algo que Deus estava querendo fazer na vida dele para que ele realmente ali entrasse num novo tempo no chamado dele, né? E ali, quando ele ouve a voz de Deus, a quem enviarei, quem há de por nós, ele fala, eis-me aqui, envia-me a mim. Então eu quero dizer, queridas, que a restauração do altar começa neste lugar de entrega, neste lugar de comunhão, de busca, neste lugar de intimidade, neste lugar de confronto, sim, neste lugar também de enxergar aquilo que está à sua volta, no lugar de conserto, mas no lugar também de perdão, porque o nosso Senhor é maravilhoso, é um Pai amoroso, e num lugar onde nos levanta para que possamos edificar a nossa casa e realmente construir a nossa casa, um altar de adoração, construir na nossa casa, no nosso lar, na vida dos nossos filhos, um altar de adoração ao nosso Senhor, Jesus Cristo. Amém? Que nós possamos entender isso. E eu quero deixar algo para você. Em todo o trajeto de Jesus, aonde ele chegava, e você vê a mulher adúltera, que chega ali sendo acusada pelos religiosos da época, querendo condená-la. Jesus abaixa a cabeça, escreve na areia, e ele não condena aquela mulher, ele fala, aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. E ele fala assim, mulher, onde estão os teus acusadores? Porque todos foram embora, né? E ela fala, ele pergunta, ninguém ficou? E ela não, ninguém te condenou? Ele fala, daí ela fala, não, Senhor. Daí Jesus fala, nem eu te condeno, vai e não peques mais, está perdoada. Aquela mulher pecadora que entrou na casa de Simão, fariseu, Jesus estava sentado com os religiosos da época, a corte religiosa, e aquela mulher chega com aquele vaso de alabastro, diz a palavra que era mulher pecadora. Estudos dizem que ela era uma prostituta. E ela chega e ela derrama aquele óleo nos pés de Jesus e chora, enxuga com os cabelos dos pés de Jesus das lágrimas que caíam dos olhos dela. E aquele homem pensa, né, e fala, se Jesus soubesse quem é essa mulher, não deixaria ela tocar nele. E Jesus conta a historinha de duas pessoas que deviam para um senhor. Um devia muito, outro devia pouco. E ele perdoou os dois, porque os dois não tinham como pagar. E ele perdoou os dois. E aí ele pergunta qual amou mais aquele homem que perdoou. Daí ele fala o que foi mais perdoado. E ele fala, pois essa mulher, ela tem muitos pecados dela. Ela desde que chegou aqui, ela vem ungindo meus pés, ela lava os meus pés com suas lágrimas, seca os meus pés com seus cabelos. Eu entrei aqui, você não fez nada, você não me deu um beijo, você não lavou os meus pés. E ele fala, aquele que muito é perdoado, muito ama. E há uma revelação tão tremenda nessa palavra, queridas. Porque não é a questão do tamanho do pecado, qual pecado, quantidade de pecado. A questão é a consciência de pecado. Aqueles homens eram tão pecadores quanto aquela mulher, mas eles não reconheciam o teu pecado, eles se achavam mais justos do que ela. E eles não reconheceram a santidade de Jesus, eles não contemplaram a beleza do Senhor, do Salvador, eles não tiveram a revelação, não contemplaram Cristo como aquela mulher tão pecadora contemplou. E aquela mulher foi perdoada. Aquela mulher foi ali salva por Jesus, porque é assim que o Senhor nos olha. Não importa o tamanho do teu pecado, não importa o tamanho do teu erro. O Senhor está sempre pronto a te levantar, a restaurar a tua dignidade. E em nome de Jesus, que você possa receber. Porque aquela mulher, ela quebrou tudo que ela tinha na presença de Deus. 1 ano de serviço tão impróprio, um serviço tão indigno. Um serviço assim que para ela era uma dor na alma dela. Cada momento que ela tinha que se sujeitar àquela situação de prostituição. Mas ela derramou tudo, ela não escondeu nada. Porque ela derramou ali aos pés de Jesus tudo que ela tinha. Ela derramou, sabe? 1 ano de serviço, Senhor, é assim.
rasgar o coração mesmo. Queridas, nós não precisamos nos esconder atrás do nosso pecado, nos esconder com folhas de figueira, como Adão e Eva. O que o Senhor quer é o nosso coração. Então que nós possamos estar neste lugar de entrega total. Qual é o sacrifício? O Senhor diz que um coração quebrantado, isso agrada o Senhor. O Senhor não se agrada de muito ali mutilar e se chicotear, e pagar penas. Não, o Senhor se agrada de um coração contrito e quebrantado. Isso o Senhor não desprezará. Então entrega todos os seus erros, entrega as culpas, entrega aos pés do Senhor e se levante como uma mulher guerreira, virtuosa, soldada do Senhor, que faz parte do exército de Deus vivo, que está aqui nessa terra para restaurar o altar da adoração dentro dos seus lares. E eu creio que várias mulheres em vários lugares posicionadas nesta verdade, realmente ali buscando o Senhor, edificando a sua casa no fundamento que é Cristo. Nós vamos sim ter sociedade sim transformada, nós vamos ter sim uma cidade transformada, nós vamos ter sim uma nação restaurada para a glória de Deus. Em nome de Jesus, que você possa receber essa palavra. Eu quero orar com você. Obrigada, Jesus, pela tua palavra, Senhor. Obrigada pelo teu perdão. Obrigada, Senhor, por essa revelação. Que teu Espírito Santo venha jorrar luz, Senhor, no nosso entendimento, no nosso coração. E em nome de Jesus, Senhor, ilumina, Senhor, o nosso coração, a nossa vida, a nossa casa, Senhor. Eu sei, Deus, que quando a tua luz vem, nós enxergamos como aquela mulher, Senhor, que quando o Espírito Santo veio, a luz se acendeu, ela enxergou a sujeira, mas ela varreu a sujeira e encontrou a dracma que estava perdida. E eu oro, Senhor, em nome de Jesus, que as mulheres, Senhor, se levantem como verdadeiras guardiãs do seu lar. Que o Senhor venha restaurar, Senhor, os lares. Que o Senhor venha, Deus, nos ajudar a fechar todas as brechas. E em nome de Jesus, que os nossos filhos sejam, Senhor, edificados em Ti, Pai. Sejam enraizados em Cristo. Que a nossa família, Senhor, seja uma família, Senhor, que edifica a Tua casa sobre a Tua palavra. Em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor está fazendo grandes coisas neste tempo, na nossa vida, na nossa família, na nossa nação. E nós abençoamos a nossa família e o nosso Brasil, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu vou deixar aqui na descrição 2 louvores, para que você possa ouvir enquanto você medita nessa palavra. Amém.